Durante essa semana, eu estava apresentando o Office 365 e algumas evoluções que eu tinha feito em um cliente. Departamentos como RH, gestão de projetos, engenharia, todos estão utilizando a ferramenta de forma sofisticada e estruturada. E durante a conversa com o cliente, tentando entender com ele ali os próximos passos, a gente acabou caindo num dilema naquele momento, que era por onde acessar as ferramentas. Algumas pessoas estavam começando a acessar a ferramenta que a gente tinha construído diretamente pelo Lists, outras estavam fazendo essa utilização do próprio SharePoint. E aí, o cliente me perguntou por que utilizar por dentro do SharePoint. E coincidentemente, a gente tinha começado a falar sobre uma EAP para o departamento de engenharia dele. E eu conectei essas duas realidades. Falei para ele, olha, o Lists como ferramenta, ele não é e nunca foi um sistema de gestão ou de workflow de processos. Ele é uma ferramenta de gestão de dados. E ele, dentro do SharePoint, se transforma em uma ferramenta de gestão e de workflow pela conexão entre as tabelas, entre as estruturas, transformando ele praticamente num banco de dados, onde você tem todo o acesso à informação através do SharePoint, como front-end, e você tem o Automate, as IAs que estão envolvidas no Automate, e todo o restante do ecossistema da Microsoft como suporte. Para mostrar isso para ele, eu voltei para dentro da EAP de engenharia para mostrar o quanto é importante você trabalhar por caixas e como que isso muda a visão das empresas. Então, primeira coisa que eu quero fazer para vocês aqui é falar um pouco sobre a estrutura dentro do SharePoint, a estrutura fora, e depois por que utilizar dentro do SharePoint. Mas, antes de eu continuar, não se esquece de dar o like, curtir, se inscrever aqui no canal, marcar as notificações para você ser avisado que tem vídeo novo. Lembrando que tem vídeo novo toda semana, tem live toda semana, e a gente agora tem o Clube dos Membros. Dá uma olhada lá porque vale muito a pena. Não se esquece, também acompanha a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, para o resultado em foco. Já dá o like ali no vídeo para a gente poder tocar e ficar mais tranquilo para você poder ver o resto sem se preocupar com isso. Olha só, isso aqui é uma visão de um departamento pessoal que eu criei só de testes aqui na Resultado para mostrar para o cliente. Quando eu estou aqui dentro, eu tenho toda a minha gestão, por exemplo, de uma solicitação de vaga, que pode ser feita por um formulário. As vagas são gerenciadas aqui por etapas. Então, depois de aprovada, em análise, com automação de aprovação. Se caso eu quiser passar esse cadastro para outras áreas solicitarem, eu já tenho o formulário aqui estruturado, com os campos bem definidos. Eu tenho aqui toda a minha gestão de vagas. Quando chega um candidato, ele também está dentro desse ecossistema. Eu posso cadastrar ele aqui dentro. Depois, se esse candidato for aprovado e for para onboarding, eu consigo gerenciar ele por aqui. E assim por diante, por todas as estruturas que a gente tem aqui dentro desse departamento. Solicitação de vaga, candidato, onboarding, automação, por exemplo, solicitação de vaga, a IA que analisa currículo, que também está aqui dentro, a automação de envio para candidato. Então tem várias ferramentas aqui dentro que eu gerencio dentro do próprio SharePoint. Se caso eu fosse para o Lists ou para o app do Lists, ele me mostra essa visão. Então aqui eu tenho questões do RH, que eu acabei de abrir, aí depois eu tenho questões comerciais, eu tenho gestão de projeto, eu tenho RH de novo, eu tenho jurídico, e eu não tenho uma estrutura robusta como de outras ferramentas, por exemplo, como, deixa eu pegar aqui o ClickUp, deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Se eu entro no ClickUp, eu consigo trabalhar por espaços de trabalho. Então, por exemplo, esse espaço de trabalho aqui chama empreendimentos. Aqui dentro eu tenho projetos, e dentro de projetos eu tenho as listas que foram trabalhadas. Então eu posso criar uma área, um espaço de trabalho para cada departamento da empresa. Então aqui é empreendimentos, aqui eu poderia criar um espaço de trabalho chamado RH. E assim, e aí eu vou criando espaços de trabalho aqui, e dentro deles eu vou trabalhando com listas. Então eu tenho uma certa organização, o que não me permite aqui no Lists. E do que isso tem a ver com EAP? É porque é o seguinte, eu sempre separo a empresa nessa estrutura. Se eu pego a empresa, depois aqui eu pego o departamento de RH, o departamento de DP, o financeiro, a controladoria, o comercial e assim por diante, eu crio uma estrutura nesses ambientes. Então isso aqui poderiam ser os meus espaços de trabalho dentro do ClickUp, os meus grupos de trabalho dentro do Bitrix. E aqui dentro eu posso trabalhar, por exemplo, com subsistemas. Então eu tenho um sistema de contratação. Isso aqui poderia ser uma outra estrutura, um agrupamento de listas dentro de um ClickUp da vida. Eu teria aqui o subsistema de treinamento. Aqui eu teria, por exemplo, o subsistema de, vamos chamar de efetivação, porque isso aqui seria a parte burocrática da contratação.
tenho um subsistema de benefícios. No financeiro, eu posso ter toda uma área que eu controlo todo o contas a pagar e o contas a receber. Aqui, na controladoria, eu posso ter análise de resultado, eu posso ter controle de auditoria. E, por fim, aqui no comercial, por exemplo, eu tenho uma parte de CRM e eu tenho uma parte de pós-vendas. Então, quando eu vou desestruturando a empresa, eu vou quebrando ela em etapas do macro para o micro, eu pego, olha, eu tenho empresa, depois eu tenho os departamentos, dentro do departamento eu tenho subsistemas, dentro do subsistema de contratação eu tenho gestão de vagas, candidatos, e isso aqui, sendo as minhas listas, eu tenho uma estrutura muito clara. Quando eu entrar no SharePoint do RH, ou no departamento de RH, ou no Teams de RH, e eu for lá no site ou na página de contratação, lá vão estar as minhas listas relacionadas à contratação. Se eu quiser ver outro assunto, ou eu vou mudar de SharePoint ou eu vou mudar de página. Então vai ficando um pouco mais deslocado isso. Aqui no ClickUp, você tem essa possibilidade de trabalhar por listas e por pastas. Vai tendo vários níveis, você tem uma certa limitação ali dentro. Mas no final você vai ter as listas aqui para você poder trabalhar. Enquanto no Lists não existe esse menu lateral ainda estruturado. Eu acho que seria até válido a Microsoft colocar aqui o menu por SharePoint. Você vai clicando no SharePoint e ele vai te mostrando aonde estão as listas. Ficaria muito mais fácil usar ele como um aplicativo. Mas ela ainda não fez. Mas dentro do SharePoint eu consigo construir isso. Eu consigo construir acessos diretamente às listas. Eu consigo estruturar as listas de uma forma a se tornar um portal e fica muito fácil para a pessoa navegar. Então ela fica muito mais intuitiva para ela acessar cada uma das etapas da ferramenta. Por exemplo, aqui no onboard. Então eu vou indo e voltando dentro da ferramenta de uma forma muito mais fluida. Numa questão de UX, isso é extremamente importante. Isso é muito relevante, porque você não tira a pessoa da plataforma. Por exemplo, se eu estou aqui, eu estou vendo, olha, eu estou vendo solicitação de vaga. Não, beleza, vi, agora eu quero voltar. Não tem menu. Eu já tenho que voltar aqui e achar o outro, mas ver de qual SharePoint que ele está. Achei qual que é o SharePoint aqui. Isso porque eles estão perto, mas se eu tenho vários outros SharePoints, eu posso me perder aqui para baixo. Eu estou vendo a análise GUT. Aí do meio da análise GUT, não achei, não é essa tabela. Essa tabela é uma tabela que as pessoas nem deveriam estar vendo, porque ela é uma tabela oculta. O Lists, ele não cria essa permissibilidade. Já o SharePoint, não. O SharePoint, ele te permite construir ambientes estruturados e direcionados à utilização do usuário final. Então isso é muito relevante para que você possa ter uma estrutura fluida e consistente. Mas o primeiro passo não está em construir o SharePoint, construir as listas. O primeiro passo está nisso aqui. Estruturar a sua hierarquia, a sua árvore de processo. Estruturar a sua árvore de procedimentos e de ferramentas que serão gerenciados dentro do Office. Ficou claro isso? É extremamente importante você entender essa sutileza que muda completamente o jogo na hora de implantar uma ferramenta como essas. Mas, voltando ao que interessa aqui, o que é importante? Torne o SharePoint o seu ambiente, o seu ecossistema, a sua plataforma de gestão das ferramentas. É nele que você vai conseguir gerenciar suas ferramentas, os seus controles e tornar viável a utilização no dia a dia das pessoas. Elas vão trabalhar dentro do SharePoint, dentro do Lists, dentro do SharePoint. As pessoas irão trabalhar dentro do SharePoint e dentro do Teams. Elas não terão que ir para as outras ferramentas diretamente. A gente vai consolidar tudo nesses ambientes e elas saberão que ali elas têm uma plataforma, um ecossistema, uma estrutura para elas trabalharem. Espero que tenha ficado claro. É simples, mas é extremamente relevante esse conteúdo. Ele pode mudar o jogo na gestão do seu negócio. Se você está implantando o Office e está olhando ele como uma ferramenta simples, gestão de arquivos, colocando tudo no SharePoint único, você está começando da forma errada. Então, pode parar por aí, pode chamar uma consultoria, chamar a gente, para te ajudar a consolidar isso e estruturar num modelo muito melhor. Ou então, parar, assistir todos os outros vídeos que eu tenho aqui e tentar se ambientar para construir um ecossistema. E não simplesmente usar uma ferramenta por aquilo que você entendeu no início. O SharePoint é só uma gestão de arquivos. Não, não é. O SharePoint é um site para cada departamento. Não, não é. Ele é uma ferramenta só de comunicação? Não. Ele é um ecossistema. Então você precisa enxergar isso antes de começar a implantá-lo dentro do seu negócio. E se você precisa implantar isso no seu negócio, saiba que você pode procurar pelo resultado. A gente tem um time muito qualificado, uma estrutura robusta, a gente tem uma vasta experiência em fazer isso em diversos ramos. Então a gente sabe perfeitamente como implantar o Office para ganhar a melhor performance do seu negócio. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal
marcar a notificação aí e também acompanhar a gente nas redes sociais. Carlos Pires, consultor, Projeto de Resultado em Foco em todas as redes. Muito obrigado e até o próximo vídeo.